eu alugo um motel, eu alugo uma casa perto de motéis para eu ter prostituta na minha casa todo dia. Meu Deus. E eu lembro quando sentou pela primeira vez um rapaz com 15 anos de vida homossexual, aqui foi um baque para mim, porque a questão da homossexualidade ela é uma perversão, ela é uma abominação. Todos, então eu estava na igreja, mas muito escravo de pornografia, escravo de moralidade sexual, escravo de relacionamentos adoecidos. Prostituição. E eu cheguei na sala dele e falei, olha, eu quero servir sua vida, servir seu ministério, eu tinha um agente de publicidade. E eu, para você ser de Jocum, você tem que fazer uma escola chamada ETED, Escola de Treinamento Discipulado. E eu criei a primeira ETED temática em Jocum Brasil, né? Legal. Que tem... A ETED Comunicadores, para as pessoas virem ter uma experiência em missões e, ao mesmo tempo, ter uma experiência na área da comunicação. E quando esse pessoal chegou, boa quantidade das pessoas que estavam ali naquele formulário, lá naqueles alunos, tinham problemas na sexualidade. Claro que isso tem a ver com o perfil da base que eu fazia parte. Pelo fato do COT trabalhar na área da cura emocional e da libertação, quem veio fazer a minha escola de missões era dentro desse perfil. E aí quando você fala problemas na área da sexualidade, ser direto, é o quê? Homossexualidade, principalmente na questão da homossexualidade. Certo. E aquilo era E eu lembro quando sentou pela primeira vez um rapaz com 15 anos de vida homossexual, aquilo foi um baque para mim, porque eu não sabia nada, eu não tinha conhecimento do que era aquela situação. E aí eu fui estudar. Tinha poucas referências de sexualidade no Brasil, pouquíssimas. Eu estou falando de 17 anos atrás, quase 20 anos. Tinha poucas referências, tinha um ministério que nem existe mais, que era o ESOS do Brasil, né? Eu lembro. E aí eu comecei... Tinha o Moses também. E o Moses, isso. Quem mais falava de isso, quem mais falava de sexualidade era o Geraldo Luiz, Andréa Vargas, é isso aí. Carla Pinheiro. Aí eu comecei a estudar esse material. E aí, quando eu montei essa escola, eu tinha que chamar alguém para ministrar. Quem falava de sexualidade há muitos anos era o pastor Paulo Borges Júnior, mas com um perfil assim mais filosófico. Marquei aula com ele para ele vir, só que faltando uma semana para ele vir, eu não pôde. Como eu já estava estudando sexualidade... Sobrou para você. E ali no dia a dia, no discipulado, entendendo toda a problemática da sexualidade, a construção da homossexualidade, porque a base, o ministério do pastor Cote, me dava uma resposta ligada a questões, heranças espirituais. E eu entendo perfeitamente, bênção. Mas eu queria ir mais a fundo, porque para mim a conta não fechava só dentro da questão das heranças espirituais. Eu queria entender mais a complexidade da sexualidade. E aí, eu estudando, dei essa aula e essa aula explodiu. Eram quantos alunos? Eram poucos alunos, mas a base fala muito com o Brasil. É verdade. Então, aquele aluno que está ali me ouvindo, que eram mais ou menos uns 12 alunos, falou para o pastor dele. E o pastor dele me chamou. E começou... E aí foi quando eu escrevi o livro Carência, que é a minha experiência de cura, onde Deus operou algo na minha vida. E aí eu comecei a estudar, e ali no dia a dia, principalmente no discipulado, que eu comecei a entender toda essa problemática da sexualidade. Só que é o seguinte, pastor César, quando eu comecei a estudar sexualidade, eu percebi que o problema era a família. A questão da família, das disfunções familiares. E aí eu escrevi também Onde Foi Que Eu Errei, que fala sobre a questão da disfunção familiar, que gera toda a problemática da questão da sexualidade. E aí foi quando eu comecei a escrever meus livros dentro dessa abordagem. E nessa situação lá, por exemplo, a que se deve, então, na sua pesquisa e tal, você nunca teve experiência, você não era homossexual e se converteu. Mas era um hétero profundamente doente. Me fala disso. Porque, assim, eu entendo que a homossexualidade ela é uma disfunção, é um adoecimento. Eu não sou da linha que prega, e eu já tive alguns problemas nessa situação, nessa questão, que eu não sou da linha que acredito que existe pecadinho nem pecadão. Para mim, existem pecadinhos e pecadores. Claro. Tem pecado, inclusive a Bíblia fala que tem pecado que é para a morte e outro que não é, que é pecado que manifesta agora e outro vai vir só depois. A questão da homossexualidade ela é uma perversão, ela é uma abominação. É pecado igual
a heterossexualidade, nas minhas disfunções. Eu era muito adoecido emocionalmente, muito. Eu posso falar o que gerou esse adoecimento da minha vida. Tanto é que eu fui para Jocum fruto de todo esse adoecimento que eu vivia por anos na minha vida. Eu era um hétero profundamente doente, escravo de muita pornografia na vida. Né? Frequentava igreja. Não me considero, hoje eu não me considero, a Bíblia fala que o homem espiritual, ele julga a si mesmo. Eu me julgo, por mais que eu era de igreja histórica, eu era da Cristã Evangélica do Brasil, uma igreja batista, né? Como se fosse uma igreja batista. Uma igreja tradicional. Igreja muito boa. Mas eu era profundamente escravo de pecados. Então, era pornografia. Pornografia, mas eu cheguei em níveis piores, que é a prostituição, que é ser viciado em garotos de programa, vivendo em igreja. Caramba. Então eu vivi uma vida muito adoecida, muito adoecida. E aí vira um fariseu, né? Porque aí você está na igreja domingo, E aí todo esse adoecimento meu era fruto de muita carência, que é o que eu escrevo, que carência não é um sentimento a ser suprido. Carência não se supre, carência se cura. Carência é uma doença na alma. Por conta das nossas carências, nós cometemos as piores burradas na vida, casamos errado, e aquilo que a gente fala, quem casou errado agora tem que dar certo. Então, a gente toma as piores decisões na vida, comete os piores erros na vida. E as minhas carências, além de me adoecia meus relacionamentos todos. Então, eu estava na igreja, mas muito escravo de pornografia, escravo de moralidade sexual, escravo de relacionamentos adoecidos. Prostituição. Fornicação. E aí, no meio dessa crise minha, né, eu tinha um histórico muito adoecido de família, que é o que eu conto em carência. Mas quando você chegou em Curitiba para isso, você já estava livre disso ou ainda não? Não, eu acho que a minha ficha estava caindo. Porque foi o seguinte... Eu vivi um relacionamento, eu gerei um filho fora na minha vida de solteiro, fui viver com essa pessoa, né, e frequentava igreja, tanto eu quanto ela. E em um ano de relacionamento, essa pessoa não suportou minhas carências. O carente sufoca, né? Fala mais disso aí, como assim? Que carências? Por exemplo... A carência de você nunca ser posicionado dentro de casa, de você ficar refém da própria pessoa, você nunca se posiciona como homem. Uma das primeiras coisas que Deus falou comigo quando Ele começou um processo na minha vida foi, quando eu peço Isaac para Abraão, Ele não vai falar com Sara. Porque tem coisa que Deus não fala com mulher, tem coisa que Deus fala com homem. Mulher não consegue ouvir. E nas minhas carências, eu não conseguia conduzir esse relacionamento, esse lar, esse pseudo-lar, essa família. E ela não aguentou. Ela foi viver a vida dela com meu filho. Eu engravidei ela na vida de solteiro. E quando eu perco esse relacionamento, eu alugo um motel, eu alugo uma casa perto de motéis para eu ter prostituta na minha casa todo dia. Meu Deus. Porque era uma carência terrível dentro de mim. Que eu queria, de alguma forma, preencher um vazio que tinha dentro de mim, mesmo frequentando a igreja. E eu lembro que um homem me deu um livro de presente. Na verdade, foi um missionário da Jocum, né? Um pastor me procurou e falou, você não quer receber um missionário da Jocum na sua casa? Aí eu pensei comigo, pelo menos um final de semana sem pecar, né? Uhum. E eu recebi aquele missionário na minha casa, o missionário Vitor. E ele foi na minha casa. E lá ele me deu um livro, A Face Oculta do Amor, do pastor Marco de Souza Borges, o Cote. E esse livro fala sobre moralidade sexual, sensualidade. E eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu estava num ponto de ônibus, é uma experiência que eu vivi, quando eu terminei de ler esse livro, eu chorava muito, e eu ouvi uma voz, não sei se foi na minha cabeça, não sei se no meu ouvido ou no meu coração, só que eu ouvi. O reino de Deus é como um homem, que deixou tudo que ele tinha para comprar um terreno para desenterrar um tesouro. E eu lembro que eu fechei aquele livro, eu conto isso em carência, com mais detalhes, né? E eu fui num pregão, assim, eu falei, você não quer comprar uns móveis ali? Aí ele foi lá, comprou no final da tarde, eu juntei tudo que eu tinha. Móveis? Os móveis quando eu morava, né, no apartamento que eu vivia, né? Porque eu só tinha uma convicção, que eu tinha que ir embora.